Olá, olá, queridos alunos da Mediação Tecnológica, sejam bem-vindos à nossa aulinha das entrelinhas da criatividade, né, pessoal? Bom, acho que vocês já me conhecem, mas eu vou me apresentar. Eu sou a professora Elisângela, professora do componente curricular de Sociologia, né? Estou com vocês aí no primeiro, segundo e terceiro ano e hoje, especialmente, estarei com vocês nessa aulinha que fala um pouco sobre a sociedade e sobre o movimento artístico. Então, galera, nossa aula de hoje ela vai falar basicamente sobre a produção artística, né, como produto da sociedade. Bom, vocês conhecem a cultura, conhecem a arte, já ouviram falar na arte, mas vocês já pararam para pensar que a arte também ela reflete a nossa vida em sociedade? Vocês já ouviram falar nessa frase famosa que fala que a arte imita a vida, né? Ou a vida imita a arte, enfim. Como que a gente vai trabalhar isso hoje? Vamos aqui para a tela, a gente vai conferir um pouco mais sobre esse assunto aqui. Bom, então o artista, gente, ele é um indivíduo que ele faz parte de uma sociedade, né? Claro que ele tem algumas diferenciações, né? Ele vai criar coisas novas, vai criar algo novo, vai criar algo especial, mas ele não deixa de ser também um produto da sociedade. E aí a gente vai seguindo falando sobre o que é estereótipos sociais, né? Como que isso vem dentro de uma sociedade sendo construído e como isso influencia as nossas opiniões sobre as pessoas, sobre os grupos, né? Se esses estereótipos eles perpassam um aspecto negativo ou positivo, né? Isso daí que nós vamos falar rapidamente na nossa aulinha de hoje. Aqui é a habilidade da nossa aula, já vai no material de vocês, tá certo? Então não vou ler, vocês podem conferir depois. E a gente parte logo para a nossa aulinha. Então, gente, o indivíduo ele é produtor da cultura, né? Assim como ele é produtor, ele também é produto, ou seja, ele cria, mas ao mesmo tempo ele é influenciado pelas criações que existem na sociedade. Então o artista ele é um membro da comunidade, né? Ele não vive fora dessa teia social, com vários tipos de relações, né? Então ele tem à disposição dele os materiais, as condições de criação, mas ele pertence a uma questão interessante aqui, ele pertence a um lugar, um tempo, ou seja, quando ele está dentro dessa dinâmica social, ele vai ser produto de um tempo, ou seja, a gente está falando de um artista do século XIX, por exemplo. A gente tem que lembrar que no século XIX havia algumas questões aí, né? Digamos aqui, no século XIX, né? Aqui. O século XIX é onde a gente tem várias questões que agora no século XXI já são outras situações vivenciadas. Então esse artista, ele vai ser influenciado pelo seu tempo, pelo lugar onde ele vive, ou seja, ele vive na América do Norte, na América do Sul, na América Central, numa comunidade indígena, numa grande cidade. Tudo isso influencia a sua própria criação, né? E aí, dentro dessa ideia de criar, a gente também, como ser humano, que é social, que nós somos sociais, nós acabamos, por meio dessas vivências, a gente acaba criando estereótipos. O que são estereótipos? Vocês já ouviram falar essa palavra? Então, gente, essa forma de criar coisas também cria alguns modelos de classificação, né? E de simplificar as pessoas. Então, a gente acaba criando e marcando as pessoas de uma maneira em que pode gerar vários tipos de preconceitos, né? E aí acaba criando ou reforçando características boas também, mas de outro modo também características que podem levar a preconceitos. Bom, e aí a gente tem o estereótipo, ele é um conceito, tá? Ele é uma ideia ou um modelo de imagem que atribui às pessoas ou grupos sociais de uma maneira, às vezes, preconceituosa e sem fundamentação teórica. Então, você cria modelos, cria regras e rótulos para as pessoas ou para grupos.
Então, os estereótipos são impressões e preconceitos, né? Ou rótulos criados de maneira generalizada, né? Pelo senso comum. Então, a gente tem que pensar que quando você generaliza as coisas, você pode muitas vezes cair nesse problema, cair nessa situação de ser preconceituoso, de criar rótulos, né? E à medida que a sociedade ela foi se desenvolvendo, os estereótipos surgiram cada vez mais e acabaram padronizando diversos aspectos relacionados ao ser humano e às suas ações. Então, nesse caso, a gente pode identificar na nossa sociedade que esse fenômeno comercial, por exemplo, né, a questão da moda, torna os elementos simbólicos da estética negra como uma tendência, né, utilizados pela população negra. No caso da mulher negra, essa situação paradoxal fica bastante evidente. Se usar um turbante e colar de búzios, por exemplo, ela será identificada de forma pejorativa, às vezes chamada de macumbeira, né? Agora, se uma mulher branca usa esses acessórios, passa a ser sinônimo de elegância e de moda. Ó, a gente tem aqui várias artistas usando os colares, né, que tem uma essência bastante negra, né, colar de búzios, passando por algo, tudo bem, normal, mas quando uma mulher negra se veste com turbante, usa as roupas características, muitas vezes ela é mal vista na sociedade, né? E nesse caso, esses estereótipos reproduzidos pelas culturas, elas são vinculadas pelos meios de comunicação, né? O qual a gente pode identificar facilmente através da televisão, internet e das redes sociais, né? Não está aqui, mas eu estou citando. E às vezes acaba virando objeto de piadas. As pessoas usam os estereótipos, pessoal, para virar piadas e ganhar dinheiro com isso. Então, usa o estereótipo do gay, usa o estereótipo da mulher negra, do gordo, da mulher obesa, né? Estereótipo do baixinho, o estereótipo do nortista, e com isso eles utilizam para mangar ou para tirar onda com a cara dos outros, né? Então, geralmente, às vezes se usa de maneira intencional, como eu falei, que as pessoas, os humoristas, às vezes usam os estereótipos para isso, ou às vezes ele pode acontecer de maneira inconsciente, já que os conceitos relacionados, como história, geografia e cultura e crenças, muitas vezes passam despercebida pela vida das pessoas, elas não conseguem identificar, como é o caso do racismo. Às vezes uma piadinha sem intenção pode ser identificada como racismo, mas como você vem de uma sociedade que foi amplamente criada na base do racismo, aí você às vezes não percebe que está tendo uma atitude racista, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, como os estereótipos podem ser vistos dentro do conceito da violência, como dentro da própria violência a gente vê que isso é reforçado, né? Então, na violência aqui, ó, tem uns dados interessantes que em 2016 foram notificados no sistema de informação de agravos e notificação 12.447 casos de estupros, entre crianças e adolescentes, né? 57% desse número são de mulheres negras, olha o estereótipo. Muitas vezes as pessoas ficam falando que mulheres negras são fáceis. Então, quando a mulher negra é colocada numa situação de perigo, muitas vezes ela tem a maior propensão a sofrer esse tipo de violência, né? 66% das mulheres assassinadas no Brasil, gente, são negras, né? O risco relativo de uma mulher negra ser vítima de homicídio é 1,7 vezes maior. Então, a mulher negra está sempre em maior perigo do que a branca, né? Em 2016, houve no Brasil 501.385 adolescentes mães entre 10 e 19 anos, ou seja, a gravidez na adolescência atinge muito mais as mulheres negras do que as brancas. Olha aqui o dado, 69,7% da gravidez na adolescência refere-se a mulheres, meninas negras, ok? E aí a gente tem aqui vários casos, né, na mídia mostrando o quanto o preconceito
o quanto estereótipo sobre as pessoas negras é forte, né? A gente tem aqui morte de moço provoca debate sobre preconceito no Brasil, que é o assassinato de um rapaz, né, de um jovem refugiado. A gente tem o caso de George Floyd lá nos Estados Unidos, né, em relação também a essa questão negra. Nós temos aqui casos de Luana Barbosa e João Pedro, são exemplos de racismo institucional no Brasil, assim como George Floyd nos Estados Unidos. Então, assim, várias notícias todos os dias vinculadas mostram quanto a população negra sofre com os estereótipos negativos sobre a sua própria vida, né? Isso põe em risco a sua própria vida, né? Aí a gente tem aqui uma frase, né? Não importa o que as revistas dizem sobre você, porque você é linda. Então, assim, às vezes a gente fica apegado ao que a mídia coloca como padrão, estereótipo sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, sobre onde a gente mora, com quem a gente vive. Isso acaba virando o quê? Um objeto de denegrir, de tirar da pessoa a sua dignidade. Outra imagem curiosa aqui, né, a estátua de Abraham Lincoln, em homenagem à emancipação dos escravos. E você pode perceber que a posição se refere a uma posição de superioridade ainda do homem branco, né? Olha aqui onde é que está o Lincoln, em pé, e um homem negro aqui ajoelhado ainda. Então, assim, mesmo com essa ideia do homem justo, branco, abolicionista, ainda aparece um toque de racismo muito forte, né? A gente também tem aqui, ó, as mulheres utilizadas nos circos, né? As mulheres negras, por ter um formato do corpo diferente do padrão da época, eram vistos como seres engraçados, pessoas engraçadas, que lembram até a imagem de mulheres atuais, como a Juju Todinho, né, que é uma mulher negra bem grande, né? E aí como acabam levando isso para um lado pejorativo, né? A gente também tem aqui imagens de artistas locais, né, que trabalham a questão dessa arte ligada à questão indígena, né? Aqui a boca com alfinete do paulistano Alex Velauri, né, com referência à censura. A gente tem aqui o Renascimento Científico, né, que fala dessa ciência ainda eurocêntrica, que mostra sempre que o lado branco era sempre o mais superior e que o lado que não fosse branco era inferior, então selvagens, né? Aqui também uma imagem do flagelo, eu acho que essa aqui já rodou muito aí no Google, vocês olhem, o flagelo das pessoas negras, né, com essa questão aí da punição, né? A gente tem outras imagens aqui do trabalho feito, uma arte visual feita, né, e exposta aqui em Rondônia, retrata, né, o olhar sobre a natureza, fala sobre o Rio Madeira, né, a questão aqui. Artistas locais, né, que trazem essa imagem, né, um pouco do que se produz de arte aqui na nossa região. A gente tem outra aqui, ó, do Rio Madeira. Não, Rio Madeira não, aqui a ferrovia, né, Madeira Mamoré, uma imagem que parece falar um pouco da questão mórbida da morte, né, de outras pessoas que ajudaram a construir. E a imagem do indígena, né, interessante, que traz três perspectivas, né, da arte, dessa questão da ocupação da nossa Amazônia. Tem outro aqui também que traz essa ideia também do indígena, né? Temos aqui o trabalho feito também de maneira diferente, né, que é o do Eduardo Cobra, que traz essa outra forma de ver a arte, né, através de outras formas de pintura não convencional, como a gente conhece. Então, gente, tem aqui, né, o trabalho da Rita Lee, que é uma compositora, né, nem toda feiticeira é cocunda, nem toda brasileira é bunda. O meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. Então, traz essa coisa de estar fora do padrão, né, que as pessoas querem tanto se transformar em algo no padrão, quando, na verdade, né, ser fora do padrão é até muito mais interessante. Bom, agora é a hora da atividade. O que vocês vão fazer, pessoal?
A partir dos conteúdos das reflexões feitas sobre a obra de arte, né, sobre as artes, cada estudante, vocês aí que estão me assistindo, vai selecionar uma imagem para uma leitura crítica sobre a obra de arte. Alguns pontos deverão ser observados nessa análise. Quem é o autor? Você vai procurar o autor dessas imagens. Qual o contexto histórico e social daquela obra? O que a obra quer dizer ou retratar? E aí, cada estudante fará uma exposição para a turma, onde a turma deverá participar e contribuir com a sua visão. Então, cada um de vocês vai selecionar até uma dessa obra, pode ser daqui ou de fora, e você vai trabalhar essas 3 questões. Quem é o autor, qual o contexto histórico-social da obra e o que a obra quis dizer ou retratar, tá certo? E aí depois vocês vão fazer essa socialização, tá bom? Então, gente, aqui tá as referências bibliográficas e a gente encerra por aqui a nossa aulinha que fala sobre a questão da arte, tá certo? Enquanto vocês aí em outras aulas das nossas entrelinhas da criatividade. Tchau, tchau, até mais!